Olá a todos, meu nome é Ana Rodrigues, sou cabo-verdiana, neste momento estou aqui na cidade de Mindelo e estou a trabalhar na Universidade Técnica do Atlântico como a diretora de Serviço de Promoção, Desenvolvimento e Comunicação de Ciência. Então, este é um projeto extremamente importante para mim. Trabalhei durante alguns meses como consultora de ciência do Lab na Suitcase, no qual ajudei a desenvolver não só o manual, a explorar as potencialidades dos componentes que nós vamos ver a seguir nessa webinar, mas também a desenvolver um conjunto de protocolos e a dar mais segurança a este projeto. Então, gostaria de começar a falar sobre o Lab na Suitcase, introduzindo um conceito aqui de ciência aberta, que não é nada mais do que um conceito de responsabilidade científica em que se espelha a necessidade da partilha do conhecimento, não só com a comunidade académica, não é? Mas com a comunidade civil, de forma integrativa, bem como outras instituições que podem ser interessantes. Esse conceito é extremamente importante porque ajuda e permite ampliar essa noção do reconhecimento, no caso, do impacto que a ciência tem na sociedade e na economia e no desenvolvimento de um país. Então, nesse contexto, é que entra o Lab in Suitcase, que basicamente é traduzido como um laboratório que cabe dentro de uma mala. E esse laboratório traz uma imensidão de oportunidades de desenvolver ciência, desde a ciência ecológica quanto a ciência de biologia molecular, de aspectos fenotípicos a aspectos genotípicos, como nós vamos ver ao longo da webinar também, e que, sobretudo, ajuda a impulsionar a ciência, a investigação científica em países em desenvolvimento. Porquê? Porque o Lab na Suitcase, ele visa primariamente promover essa democratização da ciência, apresentando então essa abordagem mais inovadora através desse kit de equipamentos que permitem realizar a ciência em diferentes aspectos. Então, como nós vamos ver, essa mala é constituída por um conjunto de equipamentos que permitem fazer experiências diversas, vários dos quais são componentes do sistema de licenciamento aberto e que podem ser utilizados tanto na componente de educação quanto na componente de investigação. É um projeto promovido pelo Instituto Gulbenkian de Ciência, no âmbito da parceria estabelecida com a Merck, a farmacêutica alemã, e a Câmara Municipal de Oeiras. Então, o Lab na Suitcase permite realizar uma complexidade de experiências, utilizando uma diversidade de material biológicos, além de ser confiável, e esta confiança, preciso de reforçar, é extremamente importante quando se fala de materiais que foram desenvolvidos para se fazer experiências deste tipo, ok? Então, foram feitos vários testes, como também nós vamos falando ao longo da webinar, e vocês vão ver o porquê da importância de reforçar que a confiabilidade é extremamente importante para um projeto de ciência aberta como o Lab na Suitcase representa. Então, é composto por vários componentes, como podem ver nessa figura aqui da direita, como uma lupa, não podem ver aqui, mas vamos ver a seguir, um densitómetro, uma incubadora, um bentolab, um kit de genotipagem, e também na mala nós podemos encontrar um kit de pipetas. Esses diferentes componentes podem ser utilizados de forma única, independente ou em conjunto, em experiências diversas. Okay? Também com a mala, vem junto com a mala um manual de instruções, e nesse manual de instruções vocês podem seguir o passo a passo de como se utiliza cada uma dessas componentes. Também, ainda na mala, podem encontrar mais um manual de protocolos experimentais, em que essas experiências, o interessante é que essas experiências são de dificuldades diversas e já foram testadas não só com os equipamentos do Lab na Suitcase, mas também com outros equipamentos, mostrando essa importância
da confiabilidade dos dados. Então, o Lab Suitcase é esse projeto que traz a noção da portabilidade e da acessibilidade, que é extremamente importante para países em desenvolvimento, como se falou, no caso de Cabo Verde, que nós temos muita dificuldade, principalmente nesta parte da acessibilidade dos materiais, dos equipamentos para realizar a ciência. Então, além destes materiais, também na mala, não na mala, mas acompanhado da mala, existem alguns vídeos tutoriais para cada um dos componentes, além do repositório de informações do GitHub e um site onde podem tirar as dúvidas e acompanhar todas as novidades e verem todas as informações extras que podem necessitar. Então, falando precisamente de cada um dos componentes do Lab Suitcase e falar sobre como podemos utilizar, qual é a aplicação, não é, de cada um desses componentes, vou começar pela lupa. Quando eu comecei a trabalhar com o Lab Suitcase, o primeiro equipamento que eu utilizei foi a lupa. Eu fiquei super entusiasmada com esse componente. Porquê? Então, vamos falar um pouquinho dessa lupa. A lupa é nada mais, nada menos do que um conjunto de lentes magnificadoras, não é? Que são equiparáveis a um estereoscópio ou um microscópio de amplificação de até 60 vezes. Então, é essa estrutura que estão a ver aqui, estou a apontar no lado esquerdo, ok? Com dois sistemas de luz, azul e branca, e que pode ser acoplada ao telemóvel na parte traseira, captando assim imagens da câmara, não é? E podendo ser utilizada para diferentes testes fenotípicos, tanto de identificação quanto de classificação de várias estruturas e detalhes específicos estruturais que podiam ser difíceis de ser visualizados a olho nu. Isto pode ser feito tanto no campo quanto no laboratório. É de reforçar que tenho que mencionar, aliás, que não disse na mala está presente um telemóvel. Esse telemóvel vem também dentro da mala e é extremamente interessante termos esse conceito novo de receber um telemóvel para usar experiências dentro do laboratório e no campo. Podemos pensar em uma panóplia de utilidade para esse telemóvel. Não só utilizar essa lupa associada à parte traseira e ver as estruturas que nós queremos em experiências diversas, mas, por exemplo, sendo um telemóvel Android, neste caso é um Xiaomi, podemos usar o GPS desse telemóvel para fazer estudos de mapeamento ou geolocalização. Por exemplo, imagina que nós queremos estudar a diferença fenotípica de batatas em regiões diferentes. Então, podemos estar a ir lá, fazer os nossos estudos e a marcar esses pontos com o nosso telemóvel, porque é um estudo de campo e pode ser difícil fazer isso de outra forma. Então, tem várias coisas que nós podemos pensar e isso brinca muito com a nossa imaginação. Por isso eu fiquei mesmo fascinada. Como podem ver nesses desenhos, são todos organismos que eu pude, então, ir atrás, né? Fui à procura e consegui fazer fotos diversas e ver estruturas dos mesmos. Então, vamos passar a ver. Então, agora vamos ver algumas dessas fotografias com um pouquinho mais de detalhe, como, por exemplo, estou aqui a representar a fotografia da organização da estrutura primária do rizoma do lírio do vale. Então, em que podíamos fazer a identificação e a caracterização de algumas estruturas. Como podem ver aqui, é claro a organização estrutural do rizoma, em que se pode ver estruturas como epiderme, endoderme, córtex, o xilema e o floema responsáveis pelo processo de sobrevivência desta planta. O mais interessante foi poder comparar, então, esse rizoma na lupa, que vem dentro que é um dos componentes do Lab Suitcase, e uma lupa Olympus. Por que é interessante? Porque a lupa que vem na mala do Lab Suitcase
Eu não disse o preço, mas vou dizer agora, é extremamente barato, varia entre 15 cêntimos a 1 euro no AliExpress. Enquanto que a lupa Olympus, como todos sabem, tem um preço muito, muito elevado, dependendo da tipologia também, ok? E na lupa Olympus pode-se ver a mesma coisa. Obviamente, a câmara associada tem muito a ver com a qualidade da imagem, e por isso, se calhar, a câmara associada à lupa Olympus não deu uma resolução melhor, mas como podem ver, em ambas as fotografias podem ser reconhecidas as estruturas necessárias para a identificação e caracterização do rizoma do lírio de pau. Então, aprovado por mim e por vocês, tenho a certeza que vai ser também. Então, dando continuidade, eu fui testando outros organismos e, nesse caso, ganhei um organismo modelo que eu estava a estudar no momento, que era a biciclosaninana. Okay? A biciclosaninana é um modelo extremamente interessante porque, dependendo da temperatura de desenvolvimento, pode ter fenótipos e também a fisiologia diferenciada. Okay? Então, eu trouxe aqui um exemplo do ocelo, okay? Que é constituído por escamas de diferentes cores, e aqui, usando a lupa do lápis, okay, podemos ver essas escaminhas. Isto pode ser interessante para vermos algumas tipologias e morfologias iniciais que depois podem ser importantes para outros tipos de análise. Dá para ver também estruturas que são importantes para a identificação da espécie, como o pincel de pelo, que é encontrado nos machos, estrutura e composição da antena e da cabeça. E a mesma comparação foi feita com o Olympus, com a lupa Olympus. Como podem ver, esse trabalho pode ser feito de forma segura com a lupa. Adiante, outras estruturas também foram vistas, neste caso de uma planta, como podem ver aqui, da espécie Bindis, e podemos ver estruturas que normalmente não vemos com a olho nu, com os pólenes. Também outro aspecto importante é que aqui trouxe a Arabidopsis, que é extremamente que é amplamente utilizada na ciência, ok? Para vários tipos de estudos. E aqui podemos ver algo interessante que é a parte do crescimento das raízes. Então podemos ver até a diferença entre raízes primárias e raízes secundárias. Isto é importante, porque em vários tipos de experiências é isso que dita a diferença de um fenótipo numa Arabidopsis ou não. Okay? Continuando, outras estruturas também muito interessantes, com uma diferença entre tipos de óvulos e ovários encontrados em algumas flores. Isto aqui é muito importante para a classificação e identificação de espécies, tipo de antena, o tipo de ovário, o tipo de óvulo. E uma das coisas também, como podem ver, tudo é interessante, tendo em conta a lupa. E uma das coisas também interessantes que eu observei foi que, durante esse processo, eu encontrei um organismo que eu não consegui identificar até então. Mas o mais importante é que podia ter um aparato bucal, um sistema digestivo também, um sistema circulatório, mostrando que a lupa pode ser também um instrumento importante para a descoberta de novas espécies. Obviamente, uma pessoa que seja específica dessa área pode descrever essas espécies, mas podemos ter casos em que podemos encontrar estruturas desconhecidas e ainda seguir adiante com outros estudos. Ver detalhes mais específicos em fluorescência, que também são importantes para a identificação. Enfim, isto para mostrar que há uma diversidade e possibilidades infinitas de estudos que podem ser feitos com a lupa, mostrar que é seguro, que é confiável e que pode nos dar um resultado que também é interessante cientificamente e não só. Podemos usar todos esses instrumentos, podem ser utilizados de forma mais educativa. Pode ser utilizado, imagina que é uma escola e fazer tudo isso que eu fiz, essa demonstração que eu fiz. Seria extremamente interessante.
Outro exemplo também que trouxe aqui foi da drosófila, que é uma espécie extremamente utilizada na biologia molecular, não é? E países como o meu também podem. Atualmente nós não temos a cultura de fazer um estudo com a drosófila, mas muito brevemente acho que isto vai acontecer e tendo o Labinas Suitcase como uma das opções. É bom saber que existem estudos fenotípicos que nós podemos fazer, como, por exemplo, a identificação de estruturas morfológicas que são importantes para a identificação de espécies. Podemos ver aqui pelos na parte dorsal, o tipo de olho, o tipo das asas, vermos o abdômen, que é importante para a diferenciação de sexo. Temos aqui um macho e uma fêmea, em que podemos ver até o detalhe do ovopositor. Também podemos fazer estudos com zebrafish, que também é extremamente importante em várias áreas, e por aí adiante. Aspecto que eu passei, porque ia falar um pouco mais tarde, mas falo agora, que é dessa estrutura que vocês estão a ver aqui, que é uma estrutura que foi também desenhada, esta estrutura, aliás, foi desenhada pelos técnicos do Labinas Suitcase. Essa estrutura pode ser utilizada, então, para acomodar o telemóvel e assim ter uma maior estabilidade na visualização da identificação das espécies que nós quisermos, ou o trabalho que nós tivermos a fazer. Respondendo à pergunta da Mariana, com esta estrutura, no laboratório é interessante ter essa estabilidade, porém no campo não dá muito jeito, não é? Porque o sol também é irregular muitas das vezes, então não conseguimos usar a estrutura de forma que tenhamos a estabilidade e ser prático usar essa estrutura para acomodar o telemóvel e tirar as fotos do que nós queremos, não é? No campo, levando o telemóvel, sim, é possível fazer várias das fotos que eu fiz. Aliás, tinha algumas fotos, mas não coloquei aqui. E é possível ter o mesmo tipo de resposta. O esforço é maior, vou dizer, porque temos que estar a insistir na posição, temos que estar a insistir para que tenha um enfoque certo e que depois possamos tirar a fotografia de forma a que assegure, não é, o detalhe que nós queremos ver, porém é possível fazer o que a Mariana perguntou. É ok levar o telemóvel no campo e fazer essa análise. Pronto, agora vou falar sobre um outro componente do Labinas Suitcase, que é o densitómetro. Então, o densitómetro é um dos componentes originais do Labinas Suitcase, foi manufaturado pelos técnicos do Labinas Suitcase, o Nuno e o Jorge, que vão conhecer muito bem nas outras webinars. São técnicos super competentes e que tiveram essa, além da ideia, não é, de todo o sistema de funcionamento deste densitómetro, estão super disponíveis para fazer as alterações que advêm do processo de testes, ok? Então, continuando, o densitómetro ele é composto, então, por um suporte de cuvete impresso em 3D, como podem ver aqui na figura A, por um telemóvel, como já tinha dito no início, que também vai servir para esse protocolo, no caso, não é? Que possui uma câmara fotográfica através do qual vamos ter a luz LED, ok? Então, esse sistema funciona através da aplicação de um telemóvel, que vai permitir fazer a leitura da densidade óptica das diferentes amostras que forem utilizadas, e o mais interessante aqui é que tudo pode ser utilizado de forma offline. Nós muitas vezes sabemos das dificuldades que é ter uma conexão para colocar os dados e depois ter esses dados disponíveis. Então, ter um sistema em que tu podes fazer esse armazenamento de dados de forma online, a quantificação dos dados e armazenamento é perfeito, ok? E é uma aplicação móvel, como eu disse, desenvolvida por eles. Então, vamos ver aqui de forma mais específica. Nós sabemos que na espectrofotometria nós fazemos a análise da densidade óptica através do comprimento de luz
em 600 nanómetros. E para que isso fosse possível também no Lábina Suitcase, os técnicos desenharam então um filtro laranja que lê no mesmo comprimento de onda. Aplicando-se então a técnica de Beer-Lambert, em que a luz ela é medida pela câmara de forma indireta e proporcional ao logaritmo do número das células ou moléculas em suspensão que é contida na amostra que nós temos na cuvete. Okay? Então, vamos ver aqui alguns dos passos, só para perceber melhor como é que funciona. Temos aqui o telemóvel, temos aqui o suporte e neste espaço aqui nós vamos colocar a cuvete com a nossa amostra e vamos ter aqui o filtro laranja. Vou só passar, só para verem como é que é a constituição então do suporte 3D. Então, este aqui é o suporte 3D. Aqui temos o local onde passa a luz, aqui, como podem ver. E aqui no número 2 é um filtro laranja. Eu vou repetir para que se entenda um pouco melhor. Então, temos o telemóvel, que se vai encaixar numa estrutura 3D, onde vamos colocar a nossa cuvete com a amostra e onde já está acoplada um filtro laranja, uma estrutura com um filtro laranja, ok? E aqui vai ser o caminho óptico por onde a luz vai passar. Esta luz é emitida, claramente, pelo LED do telemóvel, da câmara fotográfica do telemóvel. Depois, fazemos um conjunto de medidas das fotografias que são capturadas. Existe um código que foi desenhado pelos técnicos também do Lábina Suitcase, através do JavaScript, em que se pode fazer análise quantitativa dessas concentrações e guarda essas medidas de forma sequencial. Okay? Então, no manual que vocês vão ter do Lábina Suitcase, vai ter um conjunto de passos para seguir e fazer isso da forma mais precisa. Okay? Então, só de forma a garantir que isto tudo seja percebido da melhor forma possível, vou só repetir. Então, um dos exemplos que vem aqui no manual é ter atenção à forma como se inicia todo esse processo. Então, imaginem, eu vou começar uma experiência para utilizar o densitómetro. Primeiramente, tenho que pensar que, ok, que amostras é que eu vou testar? Que tipo de amostras é que eu vou testar? É água, a cultura de bactérias, vou fazer diluições de proteínas, o que é que eu vou fazer? Então, imagina que eu vou fazer cultivos de bactérias, ok? Então, eu tenho que ter um branco. Eu vou ter um branco para ser utilizado como um standard, como uma referência. Então, a primeira coisa que eu faço a medição é um branco. Então, qual é o meu branco? O branco vai ser o mesmo líquido que eu utilizei para fazer a diluição da minha cultura de bactérias, ok? Se eu usei LP, na diluição da cultura, eu vou usar LB como o meu branco, ok? E por aí adiante. Depois, encaixar o suporte bem, porque senão depois a luz não vai passar e não vais ter um resultado que seja preciso. Ver se o filtro está bem encaixado, colocar a cuvete na posição correta, não queres que a cuvete verta, não é? O líquido, e daí confirmar então que tens a aplicação que vai fazer a leitura, não é, dessa imagem, estar a funcionar. Fazendo isto, depois tira-se a fotografia e guardas. Existe uma possibilidade de guardar essas fotografias ou guardar os valores das concentrações em Excel. Isto é interessante reforçar, porque esta aplicação que os técnicos do Lábina Suitcase utilizaram, ela é nova, é uma aplicação do Lábina Suitcase e, além de ser muito clara, tem todos os passos muito claros, permite, então, ser utilizado de forma offline e permite, então, o armazenamento de forma múltipla, o que é extremamente bom, porque imagina, estás no campo a fazer uma análise, depois desconcentras-te e não consegues guardar da forma correta, mas tens as fotos. Então, podes sempre voltar lá nas fotos e fazer as tuas análises. Então, este aqui
é a continuação do que existe no manual, não é? Depois de capturar a imagem, e tens aqui alguns exemplos do que é uma boa imagem para ser utilizada ou o que é uma imagem que não é boa. Por exemplo, uma imagem que tem muita luz ou que tem pouca luz não é boa. Então, tudo isso está no manual de forma muito bem descrita e que pode, então, ajudar na vossa descoberta desse material que é o densitómetro. O densitómetro pode ser utilizado, então, para diferentes tipos de amostras, a fazer essa análise de densidade óptica, que pode ser tanto em cultura líquida de bactéria quanto na urina, por exemplo, queres ver a turbidez, pode ser feita, ou então com a água. Eu mesma fiz várias medições de cultura de bactéria, fiz até uma curva de crescimento e, no caso, fiz várias medições dessas curvas e consegui e fiz a comparação, isto também é muito importante dizer, com o espectrofotómetro regular. Aliás, fiz com 2 espectrofotómetros regulares e consegui ver que esse é um resultado que é similar nos 2 tipos de aparelho. Então, ok, agora eu vou falar sobre mais um dos componentes do Labina Suitcase. Esse é um dos equipamentos originais que foi manufaturado pela equipa do Labina Suitcase. Eles pensaram sobre essa estrutura, eles fizeram toda a parte do circuito e também estão disponíveis a fazer todas as modificações que são inerentes a diferentes testagens que nós vamos fazer. Então, a estufa nada mais é do que um conjunto de circuitos cuja estabilidade sustenta a distribuição do calor. Então, isto é feito através de alguns componentes específicos que eles montaram, como, por exemplo, eu vou começar aqui a mostrar nas figuras A e B, 2 latas de refrigerante mais resistências de alta potência e uma caixa térmica. Então, a lata de refrigerante vai comportar as resistências que vão provocar o calor, que vai ser o responsável pela distribuição do calor, a caixa térmica para comportar o calor e, de forma consequente, nós temos que ter essa distribuição de calor dentro da caixa térmica. E isto é feito, é garantida por uma microventoinha de baixo consumo. Também, como componente, temos um sensor de temperatura e de umidade, que é gerado de forma consequente, não é? E um controlador proporcional integral derivativo, que é o PID, que nada mais Também temos um controlador proporcional integral derivativo, controlado por um microcontrolador, que vai fazer o set da temperatura desejada durante cada uma das experiências. Ok, então aqui nós temos uma sequência de como montar e utilizar a estufa. Primeiro temos a caixa térmica, fazemos um buraco nessa caixa e depois utilizamos uma lata. A lata não precisa ser de Coca-Cola ou de uma marca específica, é uma lata que tenha mais ou menos esse tamanho e que podemos então colocar essas resistências dentro e acoplar à caixa térmica. É importante salientar que este foi o setup original, feito tendo em conta as dimensões de uma caixa térmica deste tamanho, uma caixa térmica pequena, ok? Então, se quisermos ter mais calor, precisaríamos então de mais resistência. E neste caso, precisaríamos de uma caixa térmica um pouco maior. Então, tudo isto é uma questão de pensar sobre as combinações que podem ser feitas e ver com os equipamentos que existem e que são necessários para montar a estufa. Depois precisamos de um sensor. Este sensor é colocado mais ou menos no meio da caixa e é acoplado às resistências, não é? E este sensor vai ajudar a perceber se a temperatura, não é, está a ser bem distribuída dentro da caixa. É de se lembrar que também aqui na caixa nós vamos ter uma microventoinha que vai ajudar a dissipar o calor de forma homogénea. Okay? Então, reforçando, o Labina Suitcase preparou um setup original em que uma caixa tem uma dimensão X e para essa caixa é preciso essas resistências, não é? Um sensor
uma microventoinha e um microcontrolador. Só que imagina que vocês querem fazer uma experiência em que precisam de muitas amostras, a caixa tem que ser um pouco maior. Então, é uma questão de repensar, não é? No tipo de material que nós estamos a usar. Podemos usar, então, uma caixa maior, ao invés de uma resistência, precisamos de mais calor, então vamos usar mais resistência, ao invés de duas, aliás, desculpem. E se calhar o sensor tem que ver a posição, ver se calhar se há necessidade de colocar mais de um sensor, então temos que pensar nesses detalhes. E a equipa do Lab da Suitcase está sempre disponível, como vocês podem ver no manual, tem lá um endereço, vocês podem sempre contactar para tirar essas dúvidas e ver se é possível essas diferenças que quiserem fazer durante as vossas experiências. Então, também com a estufa, é possível analisar uma panóplia de materiais, não é, biológicos, que pode ser desde o cultivo de meio líquido, a cultivo de meio sólido, a cultivo de urina. Fiz vários testes com o cultivo de meio líquido. Aqui estou a representar esses meios num frasco de vidro, mas pode ser também num frasco de plástico. E eu posso garantir que funcionou muito bem a temperatura que foi utilizada. Esqueci de mencionar, também é importante, que a temperatura em que os testes foram feitos variam de 27 a 37. Depois dessa temperatura, se calhar, pode existir, então, algum problema com a estabilidade, não é? Principalmente porque os testes feitos com a estufa foram numa sala com uma temperatura mais controlada. Então, se quiserem, imagina fazer um teste com uma bactéria que é extremófila e precisam de uma temperatura mais elevada. Se calhar têm que fazer, então, um sistema em que colocam a estufa num meio um pouco mais fresco, que é para garantir que depois tenham a temperatura desejada. Outro ponto importante também que eu não mencionei é que é importante, ao fazer o setup da estufa, perceber que tudo está a funcionar de forma correta. Imagina que o sensor está a funcionar, as resistências estão a funcionar, mas o microventilador não está. Isto é um detalhe muito importante, porque senão, se o ventilador não está a funcionar, isto pode originar um sobreaquecimento e podes até te machucar, não é? Com o aumento da temperatura. E também podes não ter a temperatura certa dentro da tua caixa, que é também extremamente importante. Então é muito frequente cometer erros do tipo e temos que estar atentos a verificar que cada um dos detalhes está a funcionar de forma correta. Então agora vou falar sobre o Bento Lab. É um mini laboratório portátil dentro do Lab na Suitcase, é extremamente complexo e permite a realização de uma panóplia de testes de desnotipagem. Então, o Bento é composto por um termosticador, como podem ver aqui na figura A, que é um equipamento normalmente utilizado para técnica de PCR, onde podemos fazer a amplificação de DNA e prosseguir com diferentes tipos de estudos, mas também pode ser usado como um bloco de refrigeração ou de aquecimento. Temos também uma microcentrífuga, utilizada para separar segmentos diferentes, transiluminador, um sistema de eletroforese, como podemos ver aqui na figura D, suporte de amostras e um conjunto de pipetas. O Lab na Suitcase vem com um manual onde todos os componentes são muito bem descritos, assim como cada uma das especificidades de cada uma das partes desses componentes, mas também em relação ao Bento existe a website do próprio material e podem consultar as dúvidas aí se for pertinente. Mas também temos alguns vídeos, tutoriais, em que podemos ver cada uma dessas partes do Bento, não é? Como funciona. Aqui trouxe um vídeo representativo de como o Bento pode ser utilizado. Vamos ver então uma pessoa a carregar amostras do gel da agarose que foi feito e a ser colocado aqui no sistema de eletroforese, que vai separar então as amostras por segmentos de diferentes tamanhos, em diferentes
bandas que vão ser visualizadas com essa figura representada aqui na direita. Então, vou agora colocar o vídeo. É importante ainda reforçar que todas as estruturas do vento são funcionais, como por exemplo essa raca aqui. Ela é importante porque podemos colocar as amostras nesse local e manter refrigeradas com gelo em baixo. Então, existem várias aplicações para o vento, diverso, depende da curiosidade científica que tiver e das questões que tiver para responder, como, por exemplo, fazer a caracterização da comunidade bacteriana em insetos. Isto é algo que eu fiz durante o meu PhD, uma fase inicial, e utilizei meios muito mais complexos do que esse. Mas com o Labina Suitcase é possível, utilizando o vento, podes fazer de forma generalizada uma caracterização geral da comunidade do inseto das cores. Sendo um pouquinho mais específico, por exemplo, podes fazer a identificação e registro de patógenos associados a mosquitos. Isto é um pequeno protocolo que está aqui escrito, também está escrito no livro do protocolo de forma mais completo, não é? De como pode ser feito mais experiências e de forma mais específica. Por exemplo, fazer a coleta de mosquitos adultos e tentar ver que tipo de patógenos estão associados. Fazendo PCR com primers específicos, podes conseguir esse resultado utilizando o Bentolab. O Bento pode ser utilizado, como já referi, com uma diversidade de materiais biológicos, não só com insetos, como dei exemplo anteriormente, mas também pode ser utilizado, por exemplo, na análise da qualidade de água. Isto é um tipo de estudo que nós temos um grande déficit aqui em Cabo Verde e que pode ser utilizado, então, neste sentido. Outra forma de utilização é em relação à detecção de patógenos que são importantes para a nossa saúde em fezes humanas ou de outros animais. Ou seja, no caso, tem uma aplicação também válida na parasitologia. Então, nesse caso, trouxe aqui um exemplo mais integrativo de como pode ser utilizado o Labina Suitcase. Que tipo de experiências podemos fazer de forma integrativa, usando tanto o densitómetro, quanto a estufa, quanto o vento e as pipetas, o telemóvel? Como é que podemos fazer um estudo em que vemos a parte fenotípica e genotípica sendo integradas por todos esses componentes do livro? Então, eu trouxe aqui uma experiência que reflete o uso de todos esses equipamentos. Então, o exemplo aqui exposto é do isolamento e caracterização da comunidade bacteriana em insetos. Okay? Então, temos aqui a representação esquemática de insetos, que podem ser obtidos no campo ou podem ter no laboratório. Okay? Fazem a dissecação desses insetos. Imagina que querem fazer só uma parte do corpo, só as cabeças, ou só os abdômenes, ou querem fazer o corpo inteiro, não é? Imagina, peguem uma borboleta, ou então uma barata, a mosca, e fazem isso, ok? Depois tem um conjunto de processos que tem que ser feito para limpar e tratar esse material externamente, não é? Depois macerar o material, fazer diluições e levar este material já diluído para onde? Para incubar, ok? Então, nesse processo de incubação, vão utilizar as placas dentro da estufa do Labina Suitcase. Então, é feito um controle. Imagina que vocês sabem que potencialmente esses insetos possuem bactérias que crescem num certo range. Okay? Então, é isso que vocês vão
fazer, vamos ver. Então, eu vou fazer mais ou menos entre 29 e 35. Vou escolher uma temperatura que eu quero. Escolhes 30 e fazes assim. Se não quiseres fazer múltiplas vezes com múltiplas amostras, vais ter que fazer isso de forma separada. Depende muito do tipo de questão que estiver a ser feito aqui. No caso, como é isolamento, não sabes a princípio que tipo de bactéria tu tens. Você especifica aqui, quer ver bactérias. Não sei que tipo de bactérias é que eu tenho. Então, escolho a minha temperatura num range e faço o meu setup e coloco as minhas placas. Okay? Depois, vou ter crescimento nas placas, ou não, ok? Mas, sim, vais ter crescimento. Imagina, podes fazer placas diferentes, placas resistentes placas de bactérias que são resistentes a antibióticos X ou Y. Podes fazer diferentes tipos de placas, ok? E fazes a caracterização fenotípica dessa placa. Depois extrais o DNA dessas amostras e vais para a genotipagem. Fazes a amplificação do DNA e, na caracterização molecular, vês que tipo de patógeno estava associado. Então, este é apenas um exemplo de um conjunto de experiências integrativas que podem fazer utilizando diferentes componentes do livro. Por exemplo, eu não falei de uma parte também específica, que é, imagina, fazes a caracterização fenotípica, extrais o DNA e depois vais logo caracterizar, mas também podes querer manter as colónias que foram encontradas nessas placas. Então, para manter as colónias, depois tens que ver a densidade, tens que fazer as diluições. Então, por isso, podes usar o densitómetro. Entre outras coisas, entre outras formas que podem ser utilizadas. Então, a Lábina Subcase já organizou um conjunto de workshops e de formações. As malas já começaram a ser distribuídas por vários países. Inclusive, eu já tenho uma mala aqui em Cabo Verde e vou começar um conjunto de experiências, não só com estudantes do ensino secundário, mas também com estudantes do ensino superior. Trouxe aqui um exemplo que é muito bom para nós todos. Nesta segunda figura, na seção abaixo, em que um colega nosso, o Gulay, conseguiu fazer um teste de biologia molecular pela primeira vez no instituto em que ele representa. Isto é importante, isto é significativo para São Tomé, mas não só para São Tomé, mas para países em desenvolvimento. Isto representa uma quebra de fronteiras da ciência, não é? E a tentativa de alavancar a ciência e torná-la uma ciência de qualidade nos nossos países também. Okay? Obrigada e se tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato com os técnicos do Lábina Subcase, comigo, com os organizadores, e estamos dispostos a tirar todas as dúvidas, a comentar, a conversar e a melhorar esse projeto que é mais do que fenomenal, é importante, é necessário para o desenvolvimento de países como Cabo Verde. Muito obrigada, Yara. Yara, gostava de fazer uma pergunta. Há vários projetos para tentar alavancar a ciência em diversos países. Para ti, qual é que é o fator mais diferenciador do Lábina Subcase entre outros projetos onde já estiveste envolvida, não é? No teu trabalho estás envolvida em muitos projetos do género. Qual é que é o fator mais diferenciador para ti? Começaria por responder que o Lábina Subcase é um projeto, além de desafiador, extremamente humano. Nos permite levar a ciência para locais onde se quer fazer a ciência e é necessário. Então, um dos diferenciais desse projeto para mim é a portabilidade e a acessibilidade, que é um dos diferenciais que comata o principal, não vou dizer o principal, mas um dos principais problemas que nós temos em fazer ciência aqui no continente africano. Então, para mim, esse é um
do lado da Foodcase. Obrigada, muito obrigada, Yara.